sem eco? Maravilha, é um prazer estar de volta, atendendo o convite da missionária Jaqueline, né? Tivemos aqui já duas vezes, é a minha terceira vez, viu, Maíra? Maíra, né? Maíra, é a terceira vez que estou aqui, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Já vi aqui rapidamente a Joyce que me trouxe para o projeto. Prazer revê-la, Joyce. Já vi a pastora Rita por aí em algum lugar, que também falo lá no projeto que ela tem lá desde a Itália. Um beijo para a pastora Rita. Quando esteve no Brasil, esteve lá na nossa igreja. Eu tenho o livro da pastora Rita, muita saudade da pastora. Também vi a Luciene aí de Nova York, que a gente se fala às vezes lá no Instagram. Muito bom ver a todos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se eu estou sem retorno. Agora estou me ouvindo melhor. É um prazer estar aqui. E desde quando a missionária Jaqueline falou comigo para dividir uma palavra sobre os 5 anos do projeto, eu fiquei. A gente sempre fica, né? O pregador sempre fica pensando no que ele pode falar, no que ele pode dividir. E 5 anos não são 5 dias, né? Não são 5 meses. É muito tempo, é uma caminhada, né? E logo de início eu lembrei de uma passagem que Jesus fala, não é a que eu vou pregar hoje, mas é que eu quero dividir a primeira coisa que eu pensei nesses 5 anos de caminhada é que Jesus certa vez disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se todos sabem por que Jesus disse isso, mas no tabernáculo em Israel, ele tinha portas para você entrar nas três segmentações que ali existia: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E a porta que se entrava para o átrio se chamava caminho. A porta que entrava para o santo lugar se chamava verdade. E a porta que entrava para o Santíssimo Lugar, onde o Pai estava e a presença dele estava, se chamava vida. É por isso que Jesus faz essa referência a ele mesmo. Olha, eu sou o caminho. Quer ir para o átrio, tem que ser através de mim. Eu sou a verdade. Quer ir para o santo lugar, tem que ser através de mim. Eu sou a vida. Quer ir para o santíssimo lugar, só pode ser através de mim, né? Então, ele é o caminho. Ele é aquele pelo qual a gente caminha e chega ao lugar que a gente deve chegar. E nada do que foi estabelecido por ele acontece se não passar por ele. É preciso passar por ele, é preciso estar nele, é preciso caminhar com ele. E eu tenho convicção, missionária Jaqueline, Maíra, povo do projeto Girassol, que está aqui conosco, tenho convicção que nem tudo é girassol no caminho, nem tudo são flores. Nesses 5 anos, nem tudo foi maravilhoso, teve seus problemas, seus arranca-rabos, como dizemos aqui no Brasil, seus conflitos e confrontos. E teve também uns momentos de desânimo, momento que a gente olha e fala assim: ah, para que isso? Acho que eu vou parar, acho que não é por aí, não é isso, não sei se vai dar certo, não sei se eu quero isso de verdade, né? Tem esses senões que acontecem no meio do caminho. A música de fundo atrapalha a minha voz? Não. Não. Mas dá para ouvi-la? Dá. Então, beleza. Então, vou continuar. Então, eu quero dividir uma passagem da Bíblia que fala sobre dois discípulos de Jesus que estavam andando no caminho, mas as coisas não estavam muito boas. Eles haviam passado 3 anos com Jesus, mas agora Jesus havia sido crucificado e morto, e as coisas não estavam tão bem, viu, missionária Jaqueline? As coisas não estavam legais. O texto que eu vou usar, quero também saudar aqui a pastora que falou antes de mim, né, numa bela pregação temática. É difícil falar depois de uma pregação temática, porque ela passeia na Bíblia, né? Dá um passeio, vários textos, vários versículos, mas nós vamos conversar só sobre esse. Eu não vou passear muito, não.
Hoje vou fazer uma pregação textual. Quero falar sobre esse texto, que fala sobre dois discípulos, depois que Jesus morre. Já era domingo, mas ele ainda não havia dado sinais da ressurreição. Ele estava morto, portanto, para os seus discípulos. E eles estavam saindo de Jerusalém e indo para um lugar chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros, para ser mais preciso, 11 quilômetros, 1 do lugar que Jesus havia sido, então, enterrado, sepultado. Diz assim o texto que está em Lucas, a partir do versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Diz assim o versículo 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros, cujo nome dessa aldeia era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E responderam eles a este que se achegue, que eles ainda não sabem que é Jesus, cujo nome era Cleopas, e disse-lhes: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: Aos que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que fizesse remissão a Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, e dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, eles não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-lhe, e deu a cada um deles. Nesse momento, se abriram os olhos e conheceram, e ele desapareceu-se deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram
o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Até aqui. Que o Senhor abençoe e acrescente a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações, no nome de Jesus. Eu sempre gosto de dizer que sou um pentecostal do Cicil Suave. Eu não sou como a pastora Sarmento aí, que prega fogo puro, né? Que sai, a gente fica... Né? Eu falo devagar, mas o nosso Deus é o Deus que fala no trovão e fala no Cicil Suave também. Então, que você possa ouvir a palavra de Deus, a voz dele, o chamado dele, no Cicil Suave também, nessa tarde. Né? Eu sei que há, como eu disse antes, alguns momentos na vida em que a alma grita em silêncio, principalmente de quem é líder, de quem é casado, de quem é exemplo. Às vezes a gente não pode gritar alto, né? A gente grita para dentro. Grita para o coração, grita para segurar, grita só para o espírito entender que há ali uma angústia, mas sem que ninguém que esteja perto da gente saiba disso. Né? Momentos em que a nossa fé, às vezes, se vê cansada. E muitas vezes o travesseiro se torna um altar de lágrimas escondidas. Quem nunca chorou no travesseiro? Ou no chuveiro, por exemplo. Chuveiro é meu amigo. Ele conhece lágrimas que mais ninguém conhece. Eu choro bastante lá. Porque tem momentos que o coração pesa. Tem momento que a gente olha para as promessas que um dia a gente recebeu do altar e elas parecem tão distantes, tão de longe. Há momentos que parecem que a fé esfria, que a gente não acredita mais. A gente até acha que quer acreditar, mas a gente não acredita. É nesse terreno da dor que Jesus trabalha de pertinho. Que Jesus é especialista. O texto que a gente leu de Lucas acontece no primeiro domingo da ressurreição. No dia em que Jesus ressuscitou, mas aqueles que estavam andando, estavam indo embora de Jerusalém, ainda não sabiam que ele tinha ressuscitado. É um dia de milagre, afinal de contas, ele voltou da morte. Mas é também um dia de muita confusão para os que creram. Muita confusão para os seus discípulos. Isso significa que não tem problema, embora sejamos seus discípulos, pastores, pastoras, missionárias, crentes velhos e antigos, não tem problema se em algum momento da nossa caminhada a gente tiver alguma confusão e até a fé vacilar. Dois discípulos, entre eles Cleopas, cujo nome significa glória ao Pai, estavam deixando Jerusalém. E o que significa deixar Jerusalém? Jerusalém, na cultura judaica, era o centro da presença de Deus. Jerusalém era o altar, Jerusalém era a promessa messiânica. E eles estavam deixando Jerusalém, ou seja, eles estavam deixando a presença de Deus, deixando o altar do Senhor e abrindo mão de uma promessa messiânica. Eles estavam seguindo para Emaús, cujo nome em hebraico vem de uma raiz chamada Hamat, que significa águas quentes ou águas termais. Aqui no Brasil tem um lugar em Goiás, né, que se chama Águas Quentes, que a água é vulcânica, né, e é quentinha. Você vai lá naquela lagoa e é uma lagoa de água quente. Tem até um segurança que fica perto, dizendo assim, ó, você já está mais de 10 minutos, vai te dar febre, você não pode ficar muito tempo aí, você precisa sair daí, você não pode ficar muito tempo em água quente. Então, eles estavam saindo de um lugar que é a presença de Deus, porque para eles Deus havia morrido, 3 dias depois não havia acontecido nada, e aqui tem um porém, que a cultura hebreia
É por isso que Jesus ressuscita Lázaro só no quarto dia. Por causa disso que eu vou falar. A cultura hebreia diz que até o terceiro dia o morto ainda pode reviver. Por isso que Jesus não atrasou quando chegou no quarto dia lá em Lázaro. Ele queria tirar qualquer dúvida de que era um milagre, que ele estava fazendo um milagre. Então, já estava no fim do terceiro dia, eles estavam indo embora porque não tinha mais nada para acontecer, segundo a cultura hebraica. O morto era declaradamente morto depois desse tempo. E eles estavam indo, então, para o lugar das águas quentes. O que eles estavam fazendo, na verdade? Eles estavam indo para um lugar longe da cruz, um lugar quentinho, um lugar de conforto. Eles estavam procurando abrigo, abraço, quentura, porque eles estavam vindo de um dia inteiro de sofrimento, de crucificação, de chicotada, de humilhação daquele que dizia ser o seu Deus. É nesse contexto que esses dois discípulos estão indo para Emaús. Num contexto de falta de fé. Afinal de contas, o Deus dele estava sendo enterrado. Morreu. O que ele tinha dito não estava acontecendo. Vocês conseguem entender a cabeça desses dois discípulos? Uma cabeça de decepção. Uma cabeça de que aquilo que havia sido prometido não estava acontecendo. Uma cabeça de que Deus talvez tivesse falhado, ou que talvez Jesus não fosse efetivamente Deus. Ah, que confusão estava na cabeça daqueles que estavam seguindo a Jesus no seu ministério terreno já há 3 anos. Às vezes a gente se encontra assim, né, em confusão. Às vezes a gente não entende porque passa por determinadas situações, porque passa por determinadas dores, porque vive determinadas coisas, porque vive o silêncio de Deus muitas vezes, porque Deus não fala com a gente. A gente ora e a gente não ouve a voz de Deus, não tem sinal nenhum, não há bandeira nenhum, não há um foguete dizendo vá por este caminho, porque o caminho é esse. Deus simplesmente não fala, as pessoas simplesmente não dizem nada, as coisas não acontecem do jeito que precisam acontecer, e ainda que a gente ande no caminho com Ele, a gente não entende o que está acontecendo e passa por momentos de confusão. E a Bíblia registra isso para dizer para nós que isso é possível de acontecer. Que eu e você, com toda a experiência, com todo o caminhar, com todo o conhecimento, com toda a vida com Deus, podemos ter momentos de confusão, de falta de fé, e que a gente quer correr da cruz e quer ir para um lugar quentinho, porque às vezes fica pesado, às vezes é dolorido, às vezes é ruim de aceitar. Eles então vão para esse lugar que fica mais ou menos 11 quilômetros de distância do lugar do milagre, da ressurreição, mas que fica muito distante da fé. Anos-luz da fé. Eles haviam, sim, a Bíblia diz, registra o texto que a gente leu, haviam ouvido falar sobre um túmulo vazio, mas o coração estava ferido demais para acreditar. Porque até o momento que eles estiveram lá, Jesus não apareceu. Estava enterrado. Era decepcionante a forma com que as coisas aconteceram ali, fecharam a visão. Essa forma de decepção, às vezes, nos tampa os olhos. Não nos deixa enxergar. Não nos deixa ter uma visão espiritual. Mas sabe, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, é nessa hora que a gente vê a beleza do Evangelho. Mesmo quando o coração está distante, Jesus insiste. Mesmo quando você vira as costas para a promessa, ele vem atrás de você. E eu quero tirar 3 lições desse texto e eu vou ser muito rápido com isso. Eu quero pensar em 3 lições que esse texto deixa para nós quando a promessa parecer distante, quando a fé esmorecer, quando o cansaço estiver sobre os nossos ombros e quando algo parecer que não tem saída.
A primeira promessa, a primeira lição, aliás, é que Jesus caminha com a gente, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não percebe. Ele caminha comigo e com você, mesmo quando a vida parece nos contrariar, mesmo quando aquilo que a gente ouviu falar um dia não está acontecendo, mesmo quando as dores submetem a nossa alma e o nosso corpo. Ele caminha conosco, ainda que não vejamos, ainda que não sintamos. O versículo Oh, 15 do texto, glórias, aleluias. o versículo 15 vai dizer: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E essa palavra, aproximou, do versículo 15, é uma palavra que no grego é ixo. E ixo significa estar tão perto, mas tão perto, que a gente compartilha o respirar, compartilha o barulho da respiração, compartilha o ofegar do outro. O que o texto quer dizer é que Jesus não estava de longe, ao contrário do que eles imaginavam, mas ele estava tão perto que era capaz de sentir a respiração deles. Exo! Capaz de sentir o que o outro respira. E aí, exo também significa que não é uma presença física, é uma presença íntima, é uma presença de envolvimento, uma presença de conexão. Na cultura hebraica, caminhar com alguém era um ato de comunhão, significava amizade. Eu vou com você porque eu sou seu amigo. Deus andava com Adão no jardim do Éden, porque ele era amigo de Adão. Enoque andou com Deus, porque eram amigos, por isso foi arrebatado. E Jesus, agora, ressurreto, escolhe andar com dois dos seus que estavam com o coração ferido. Talvez você esteja como eles. Deus não marca encontros em vão. Eu e você estamos aqui nessa tarde de um sábado onde poderíamos estar em qualquer lugar. Porque você orou, porque você esperou, mas porque as coisas não saíram como você planejou. E aí Deus te trouxe aqui para você entender um pouco. Talvez seu casamento tenha terminado e a resposta não veio. Talvez você esteja com uma doença e a cura não chegou. Talvez você esteja passando uma dificuldade grande financeira e a saída não aparece. Sabe por que você veio aqui? Porque eu precisava dizer para você que, apesar disso, Jesus está do seu lado, perto de você, sentindo sua respiração. Ele sabe quando você inspira e quando você expira. Mas às vezes a dor é tão grande, a falta é tão grande, a impossibilidade é tão grande, é tudo tão difícil e tão grande, que você não consegue perceber a presença dele. Só o silêncio, só um vazio, só a dor, só a impossibilidade, só a falta de caminho. Mas ele está tocando no seu ombro agora. Ele está dizendo: filha, eu nunca te deixei. E ele está deixando um sinal agora. É esse arrepio que você está sentindo agora, que vem da alma. É ele dizendo para você: estou aqui. Sempre estive aqui. E é por isso que você me sente agora.
E é por isso que minha palavra entra na sua cabeça como um cicio suave, dizendo: eu cuido de você. Eu estou aqui cuidando de você. Talvez você esperasse Jesus como um furacão, como alguém que fala e a coisa acontece, mas hoje ele quer se manifestar desse jeito, como um arrepio, como um cafuné, como uma palavra leve para dizer para você: eu estou aqui. Sei de cada lágrima, sei de cada respirar seu. Exó, caminho de perto com você, tão perto que eu e você somos um. E você não andou sozinho esse tempo todo. Segunda lição que eu quero dividir com você é que a palavra dele aquece o coração. E é isso que aconteceu lá no caminho de Emaús e que está acontecendo agora aqui com a gente. Uma palavra que aquece. Versículo 32, um dos discípulos vai dizer para o outro: não ardia em você o coração quando pelo caminho nos falava e ele expunha as escrituras para nós? Jesus, olha que tremendo, né? Porque durante muitas vezes na caminhada terrena do mestre, ele se revela com os milagres dele. Às vezes milagres espetaculosos. Cura cego, com cuspe, é um espetáculo, né? É uma coisa grandiosa. Mas agora ele não se revela com milagres e nem com espetáculos. Ele se revela com a palavra. Ele se revela pregando. Versículo 27 diz que ele começou a falar desde Moisés. Ele estava fazendo o que os teólogos chamariam hoje de uma pregação expositiva, profética. Foi expondo os acontecimentos do passado. Na tradição judaica, a palavra era passada oralmente. Isso era muito reverente, verso a verso, com muito cuidado. Jesus fez isso, mas agora cheio de vida, com graça, com fogo. No original, ardia é uma palavra que se fala caio, ardia. E ela significa queimava, inflamava, acendia uma chama interior, como aquelas fogueiras que se coloca querosene. Isso mostra que não era apenas uma emoção, se tornou algo físico. Quando ele dizia: olha, lembra que teu coração ardia? Enquanto ele estava falando aquelas coisas, o coração pegava fogo. Ele estava dizendo: caió, queimava, inflamava, acendia uma chama, como algo que consome com querosene. Era um fogo espiritual. Eu ouso dizer, o mesmo fogo que Moisés viu na sarça, o mesmo fogo que Elias viu no monte, o mesmo fogo que desceu em Pentecostes, ardia no coração daqueles dois discípulos ali. Quantos de nós aqui, ouvindo essa mensagem, sente que o coração precisa arder de novo? Sente que o coração anda frio? Sente que a gente está cheio de regras, cheio de estatutos, cheio de condições? A gente até canta ainda, a gente até serve ainda, a gente até sorri ainda, mas por dentro é gelado e vazio. Não arde mais como deveria arder.
Não arde mais como ardia no Pentecostes, não arde mais como ardia no primeiro amor, não arde mais como a sarça, não arde mais como Elias no monte, não arde mais. E aqueles corações do caminho não ardiam mais, mas diante da palavra pregada, dita, exposta, revelada pelo próprio mestre, um vira para o outro e diz: está sentindo, está ardendo como está ardendo no meu coração. Você consegue perceber a presença dele. Hoje eu quero que arda o seu coração, meu irmão, minha irmã, do caminho, da caminhada, apesar das dores, apesar da falta, apesar das impossibilidades, apesar das coisas não serem exatamente como a gente planejou. Ouça essa palavra e use o querosene da fé para fazer arder o seu coração. Ele havia morrido, era isso que estava no coração deles. Mas o que morreu vai viver. A fé que se calou vai cantar. O Senhor vai reacender o que apagou. Terceira e última lição que eu quero dividir sobre esse texto é que a revelação de Deus, o que faz a chama reacender, não é o caminho. Mas que loucura, pastor. O senhor falou de caminho o tempo inteiro. O texto é sobre o caminho. O senhor começou falando sobre o caminho, mas não é no caminho que a chama se acende, é na revelação da intimidade. E o próprio texto do caminho vai revelar isso. Lucas, no versículo 30 e 31 desse capítulo, mostra Jesus tomando pão, abençoando o pão, partindo o pão e dando o pão. Nesse exato momento do partir do pão, a Bíblia vai registrar que os olhos deles se abriram. E eles, aí, então, reconhecem a Jesus. O gesto de tomar o pão, de abençoar, partir, era comum nos jantares judaicos. Era normal se fazer isso. Mas havia algo de diferente. Por quê? Porque era o mesmo gesto que Jesus havia feito na última ceia. E isso ativou a memória espiritual deles. Na cultura hebraica, a mesa era símbolo de comunhão. Partir o pão era um ato de intimidade, de confiança, um ato de lar, sabe? Quando a gente senta à mesa com os que a gente ama. O verbo abrir, no grego, é dianoigo, que é abrir tudo, completamente. Como quem destrincha uma coisa. A intimidade com Jesus abre o que estava fechado dentro de nós. Ele parte o pão, parte a dor, parte o medo, parte a incredulidade, parte a falta de fé, parte a falta do caminho, parte a falta de dinheiro. Ele parte até entrar com aquilo que parece impossível. É tempo da gente ver de novo Jesus na intimidade. E esse é o chamado que eu quero deixar com vocês hoje. Missionária Jaqueline, Joyce, Mai, Ira, pastora Rita, Jocely, tantos outros. Jesus não quer mais a gente na multidão, não. Ele separou esse grupo aqui para dizer: quero vocês na intimidade, de perto. Quero sentir o seu hálito. Quero sentir o seu cheiro. Quero ouvir a sua respiração. No quarto. Há quanto tempo você não me busca sozinho? Eu quero a sua oração com lágrimas no travesseiro.
Eu quero aquela música que você cantava baixinho, lavando aquela louça, varrendo a casa, esperando os filhos, certos de que ia acontecer. Jesus se revela no partir do pão, no partir do nosso coração. O caminho nos deixa como aqueles discípulos, com feridas na vida, com decepção com a demora da promessa e do tempo de Deus, nos deixa cansados da estrada, às vezes frustrados com o silêncio divino, mas ele marcou o encontro com você hoje para dizer: tá indo para Emaús? Eu tô contigo no caminho. Não como um trovão, com uma presença carinhosa. Não com barulho, mas com verdade. Ele quer reacender a dor que apagou você de alguma maneira. Eu já contei aqui um testemunho de um tempo que eu tive depressão, que faltava tudo na minha casa. Eu não vou contar hoje de novo, não, para não atrasar aí o nosso tempo. Mas eu quero contar parte dessa história. Não a que eu contei da outra vez, mas é outra, mas está dentro daquela história. Quando eu estava em depressão, as contas de luz chegavam. Só que eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. Que a depressão tira a dignidade da gente, né? Até o trabalho. Eu fiquei em depressão profunda. E aí chegou uma conta de luz lá em casa. E minha filha falou para mim assim: pai, chegou a conta de luz. Eu disse para ela: deixa lá. No mês seguinte chegou de novo, óbvio, né? E ela falou: pai, chegou outra conta de luz. Eu falei: põe em cima da do mês passado, deixa lá. Nesse mês, no segundo mês, eu fiquei em depressão 9 meses. Estava aproximadamente no 7º mês da depressão. Chega um amigo na minha casa chamado Paulo Arend. Todas as vezes que eu conto meus testemunhos, eu digo os nomes, né? Porque os nomes são testemunhas de que é verdade. Paulo Arend era um jovem da minha igreja, onde eu pastoreava antes de entrar em depressão, e ele era um jovem alcoólatra quando eu o recebi lá. E muitas vezes, aqui no centro do Rio, eu recebia ligações de que Paulo estava jogado, e eu ia lá pegar o Paulo, levava ele para minha casa, dava banho nele, colocava ele na minha sala, fazia uma cama para ele, dava café, limpava o vômito do Paulo. E eu fiz isso muitas vezes. Até que Paulo aceita Jesus e é curado do alcoolismo, se casa com uma diaconisa lá da igreja, Elaine. E no 7º mês da minha depressão, quem aparece na minha casa é o Paulo. E o Paulo chega lá e falou assim: cara, você precisa de ajuda médica. Eu falei: é verdade, Paulo, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim: mas eu tenho. Quantas vezes você foi me buscar na sarjeta? Eu vou te levar agora no psiquiatra. E ele me levou no psiquiatra e eu tomei alguns remedinhos, tomei um excitante para não dormir durante o dia e tomei um calmante para poder dormir durante a noite, porque eu não fazia isso, né? E Paulo então
Quando chegamos, ele me deixou na cama, eu tomei os remédios. Uma semana depois, ele voltou com um papel na mão e disse assim: eu te inscrevi nesse concurso público. Eu falei: que concurso? Ele falou: abriu concurso para professor do Estado. E você é muito bom, você vai fazer esse concurso. Eu falei: Paulo, eu não estudei, eu estou ainda nesse processo aqui que você sabe. Ele falou: pastor, vá fazer o concurso, já está pago. Não faz eu jogar meu dinheiro fora. E deixou lá a inscrição do concurso. Guarda essa informação. Terceiro mês virou e chegou a terceira conta de luz. E minha filha falou assim: 3 meses sem pagar a luz, pai, eles vão cortar. Aí eu falei para ela assim: pega a conta da luz. Aí eu abri a primeira, veio 0. Abri a segunda, 0. Abri a terceira, 0. Eu falei: ué, nenhum real de custo, nenhum dólar, nada. Tudo zerado, zerado. Falei: então guarda a conta. Eu tenho essas contas, tá, meus irmãos, até hoje. E eu guardei as contas. Uns 15 dias depois, chega um telegrama na minha casa: você passou em terceiro lugar no concurso de professor do Estado. Então eu fui, tomei posse, fui ser professor do Estado. E um mês depois, eu recebi o meu primeiro salário. Tipo uma segunda-feira. Na quarta-feira, eu estava em casa. Toca o interfone. O porteiro disse: seu Luciano, é a Light. Pediu para o senhor descer. A Light é a empresa de energia elétrica aqui do Rio. E aí eu desci. Eu falei: vou me prender. Tem 4 meses que eu não pago luz. E aí o rapaz da Light virou e falou assim: seu Luciano, o senhor sabe que a sua conta veio zerada nesses meses? Falei: sei sim, senhor. As trouxe aqui, inclusive. O senhor sabe por quê? Falei: não. O senhor mexeu no relógio? Falei: claro que não. Ele falou: podemos olhar? Falei: pode, assina aqui que a gente vai olhar o relógio. Aí eu assinei e eles abriram lá o relógio. Ele falou: olha, a gente vai ter que mexer lá dentro do relógio. Falei: não, peraí. Constatem primeiro que ele está lacrado. Está lacrado? Sim, ele está lacrado. Só assina aqui que nós estamos abrindo ele lacrado. Eles assinaram, eu assinei, eles me deram uma cópia de que o relógio estava fechado, lacrado. Então eles abriram lá o relógio, mexe para cá, mexe para lá. Um vira para o outro, faz aquela cara de que não estão entendendo o que está acontecendo. E aí um virou e falou assim: olha, vamos ter que levar o seu relógio para perícia. Aí eu falei: tá bom, mas eu vou ficar sem luz? Ele falou: não, não, a gente vai instalar um relógio novo aqui para o senhor. Ah, o senhor vai instalar um relógio novo? Vou, mas e aí? O que aconteceu? Eu vou ter que pagar esse relógio novo? Ele falou: não, não. A gente não sabe o que aconteceu. O relógio está girando, mas não está marcando. Aí eu falei assim, como eu sou um pentecostal de leve, eu falei assim: glória a Deus. Aí os dois olharam para mim e falaram assim: o senhor é crente? Aí eu falei assim: sou sim, senhor, sou pastor. Aí ele falou assim: então a gente já sabe o que aconteceu, troca logo esse relógio e vamos embora. Trocaram o relógio e foram embora. Na depressão, os olhos não enxergam, a gente se sente sozinho. Mas ele colocou o dedo lá no meu relógio de luz, porque ele sabia que eu não podia pagar. Eu queria que você Esse é nosso colocasse aí. Deus, glória a Deus, aleluia, Deus, tu és fiel, tens compromisso com aquele que tem compromisso contigo, Pai, tu és lindo, Deus, oh glórias, aleluias.
Oh, Deus lindo, Deus fiel, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu estou terminando, vou entregar. Eu queria que você soubesse de uma coisa. O Espírito Santo está aí com você. Ele foi para o lado do Pai, mas ele disse: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, meu Espírito. Você não está sozinho nesse caminho. Como um cicil suave, ele se aproxima de você. Ele conhece a sua respiração, cada uma das suas lágrimas. E ele te chamou aqui hoje para partir o pão. Senhor, toca nas minhas irmãs agora. Toca nos meus irmãos, nos meus amigos que estão aqui e que o Senhor marcou um encontro. Revela o teu rosto, parte o pão, os faz íntimo mais uma vez. Transforma o caminho da frustração no caminho da promessa. Nós estávamos indo para Emaús, mas queremos dar meia volta agora e voltar para Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar da promessa, é o lugar do altar, é o lugar do recomeço. E sabemos que tu estás vivo e mais do que nunca, hoje o Senhor está nos lembrando que além de vivo, está conosco. Obrigado pelo projeto Girassol, Deus. Obrigado pela tua palavra, porque ela é luz, porque ela é fogo que arde e porque ela ressuscita sonhos perdidos. Voltemos para Jerusalém, certos de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.